3 que vocês visualizam, vocês podem acessar qualquer uma dessas literaturas e vocês terão, tanto na parte de cima, são manuais de poda, ou então livros sobre poda, todos eles relatam com imagens, com texto, a relação da poda, tanto a poda verde como a poda seca. Portanto, não é uma invenção minha, né? A gente conheceu a tecnologia, visitando os produtores nos outros países, aplicando aqui no Brasil. E nós vamos pontuar alguns itens. Existe também algumas revistas mensais ou anuais sobre a Nogueira Pecan, que também relatam o sistema de condução. Vejam essa revista debaixo da Pecan Salt, ela traz justamente um pomar de Nogueira Pecan comercial conduzido em forma de líder central. Então, nada disso é inventado, né? A gente conheceu essa tecnologia, aplicou e vem desenvolvendo ela. Portanto, antes de iniciar, propriamente dito, o que está ansiando vocês, né, sobre a poda, nós temos que definir alguns termos. Nós chamamos de poda verde ou poda de verão. Percebam, é interessante identificar justamente o nome. Preferencialmente se utiliza o nome poda verde, porque ela é realizada no período vegetativo da planta, começando lá em setembro e se estendendo até janeiro, fevereiro ou março. Por que nós não podemos chamar de poda de verão? Porque, por exemplo, o verão ele inicia lá no dia 21 de dezembro. Só que no mês de novembro nós já estamos fazendo a poda. Por isso, só por uma questão didática, nós chamamos de poda verde, não poda de verão. A poda verde ou poda de verão, portanto, que eu comentei para vocês há pouco, lá no dia 2 de outubro, percebam essa primeira foto, a Nogueira Pecan iniciou a brotação, cada nó possui 3 ou 4 gemas, e notem que todas as gemas brotaram. Então, lá em outubro, apesar de não ser verão, né, por isso que eu chamo de poda verde, eu já estou realizando a poda verde da Nogueira Pecan. Essa foto, ela tem aproximadamente 15 a 20 dias após a brotação da nogueira. Então, percebam como a poda verde, ela já inicia cedo. Depois vamos pontuar qual é a época. Na segunda foto, a do meio, vocês percebem que foi no dia 10 de novembro. Também ainda não é verão e eu já estou executando. E aqui a terceira foto, uma planta maior, no dia 27 de dezembro. Apesar, já é verão, mas como eu já comecei a realizar a poda desde o início, eu denomino ela de poda verde, tá bem? Esse é um ponto, talvez que não tenha muita relevância para algumas pessoas, mas eu acho importante nominar as técnicas de forma correta. A partir disso, todo o pressuposto que eu vou apresentar nos próximos slides vão ser compreendidos corretamente. Quando que eu devo realizar a poda verde? Então, esse é o primeiro ponto que vocês podem fazer nas anotações. Qual que é a época de realizar a poda? Eu vou realizar ela lá no mês de março, abril, ou no mês de setembro, outubro? A poda verde, eu retorno com esse slide, portanto, ela é realizada sempre que necessária, durante o ciclo vegetativo. O ciclo vegetativo da Nogueira Pecan inicia com a brotação a partir do dia 10, 15, 20 de setembro, depende da região. Então, eu já inicio a poda verde logo que se inicia o ciclo vegetativo. E eu posso realizá-la de forma mensal. Jonas, com licença. Oi, as fotos não apareceram, Jonas. Ao menos para mim não apareceu aqui. Bom, a princípio aqui eu estou com backup e o pessoal está vendo, mas alguém não está vendo? Eu estou vendo, Jonas, está tudo ok aqui. Perfeito. Está sendo visualizado, Jonas. Não estou vendo também. Perfeito. Talvez seja a tela da senhora. Bom, se a senhora não conseguir, nos avisa, eu vou prosseguindo. Então, quando realizar a poda verde, ela se inicia desde o momento do ciclo, lá no mês de setembro, dia 10, 15, no início da brotação, e ela deve ser realizada sempre que necessário. Por favor, tenham atenção a esse ponto. Eu não realizo a poda verde apenas uma vez no ciclo. Se isso acontecer, tudo bem, mas certamente a poda verde ela tem que ser realizada 2, 3, até 4 vezes no ciclo, porque as plantas jovens, de 1 a 6 anos, ela tem um crescimento vegetativo muito forte. Então, quando eu realizo a poda verde, a partir do mês de setembro, quando inicia a brotação, por quanto tempo for necessário.
outubro, novembro, dezembro e quantas vezes for necessário. Há relatos de alguns produtores que eles necessitam fazer a poda verde 5 vezes, 6 vezes. Tamanho e vigor a planta possui. Esse item é interessante. Por que realizar a poda verde? Nós já sabemos qual é a época, mas devemos entender o porquê. Aqui eu listei 5 tópicos que eu acho interessante de forma rápida, mas estudar eles com vocês. Eu realizo a poda verde para remover os ramos quebrados e doentes. Eu não posso esperar até o inverno para daí sim realizar a remoção dos ramos quebrados e doentes. Eu também devo eliminar ramos mal posicionados. Em seguida, vocês vão ver algumas fotos que existem ramos que crescem de forma desordenada na copa da planta. E eu não preciso esperar até setembro para remover esse ramo, que certamente seria removido na poda verde. Por isso, a poda verde ela é um excelente manejo. Eu já antecipo a poda do inverno e não faço com que a planta direcione fotoassimilados para estruturas que estão mal localizadas, mal posicionadas, que com certeza vão ser eliminadas no inverno. Outro objetivo, eliminação de brotações do porta-enxerto. Muitas pessoas acabam perdendo a muda no primeiro ou segundo ano, porque o porta-enxerto ele brota e a pessoa acaba não removendo. Então, isso é interessante. Outro objetivo, por que realizar a poda? Nós também devemos direcionar os fotoassimilados para estruturas permanentes e produtivas. É o que eu realizei, o que eu comentei há pouco. Por que eu vou esperar até setembro se eu posso executar isso hoje, dia 17 de dezembro, num ramo que certamente vai ser eliminado? E tem fotos bem didáticas para isso. Outro motivo de realizar a poda é conferir à planta um sistema de condução. A Nogueira Pecan, ela é uma frutífera, assim como todas as outras. Maçã, citros, videira, e todas necessitam um sistema de condução. Esse sistema de condução, ele só é obtido na planta a partir da poda. A planta, ela não se desenvolve no sistema de líder central, que é a da Nogueira Pecan, por isso que eu devo podar. E olha que interessante, damas e cavalheiros, no momento que eu realizo a execução de um sistema de condução na planta, o que eu tenho de benefício como produtor? Eu vou aumentar a incidência de radiação solar no interior da copa. Todos sabem que a Nogueira Pecan só frutifica em ramilhos, que são ramos que possuem de 5 a 40 centímetros. Esses são os ramos que mais têm a frutificação. Porém, eles podem ter a dimensão, mas necessitam de radiação solar para que as gemas se diferenciem e tornem-se produtivas. Então, no momento que eu tenho um sistema de condução organizado através da poda seca e da poda verde, eu aumento a radiação no interior da copa e os ramos vão se diferenciar. Quantas vezes vocês já viram nogueiras que possuem, sim, ramilhos, porém no interior da copa, como não houve incidência de radiação solar, eles não frutificam e secam. Isso porque a luz é necessária para que ocorra a diferenciação de gemas. A poda verde ela também ajuda a reduzir a ocorrência de pragas e doenças foliares. A sarna, que é a principal doença da Nogueira Pecan, uma doença fúngica, e pragas, por exemplo, o pulgão. Ele vai ser propagado de maneira mais rápida num ambiente um pouco mais úmido. Outro porquê realizar a poda é facilitar a execução de tratos culturais. Saibam, damas e cavalheiros, que a Nogueira Pecan necessita, além da poda, adubação e manejo de pragas e doenças. Não é verdade que a Nogueira Pecan é imune a doenças. Não, ela é sensível. Existem cultivares sensíveis à sarna, cultivares sensíveis à antracnose, cultivares que são mais propensas a sofrer o ataque de pulgão amarelo, por exemplo, que é uma praga. Então, no momento que eu realizo a poda verde, eu facilito alguns tratos culturais, como a aplicação de um fertilizante foliar, enfim, ou de algum fungicida. Outro motivo de realizar a poda, no item 5, é estimular a formação de ramilhos. Peço para vocês anotar também no material, a poda verde ela antecipa um ciclo. Toda vez que você realizar a poda verde, o objetivo é estruturar a planta. Porém, quando se realiza esse manejo, eu estimulo a formação de ramilhos já no ciclo presente. Eu não preciso esperar até o inverno para daí na poda de inverno fazer com que a planta emita ramilhos. A poda verde, ela estimula e antecipa a formação de ramilhos. Eu tenho fotos didáticas para isso. Estimular o aumento da área foliar e crescimento do tronco. Existe um coeficiente de relação na Nogueira Pecan entre
o diâmetro do tronco e a produção. As plantas que possuem maior diâmetro de tronco, elas são plantas mais produtivas. E a poda verde é uma das práticas que estimula o crescimento em diâmetro, tanto do tronco como dos ramos. A poda verde é indispensável para esse objetivo. E ela reduz a alternância de produção. Obviamente, a poda verde, no momento que eu elimino alguns ramos mal posicionados, esses fotoassimilados que seriam depositados nesses ramos, os quais serão eliminados no inverno, eles já nem são alocados nesses ramos mal posicionados, porque eu elimino o ramo quando ele é um brotinho, quando ele tem 5, 10 centímetros. Então, por isso que eu posso afirmar que a poda verde, ela ajuda na redução da alternância de produção, porque os fotoassimilados são armazenados depois pela planta, em formas de carboidratos, por exemplo, o que vai auxiliar na brotação da planta e reduzir a alternância de produção. Rapidamente, esses são alguns objetivos. Como é uma palestra, eu tenho que pontuá-los. Agora a gente vai estudar eles em fotos. Percebam aqui, então, para que realizar a poda verde, essa planta maravilhosa, ela está em forma de líder central. Porém, ela não se formou de forma autônoma. Isso aqui exige poda, tanto a poda de inverno como a poda verde. E a poda verde faz com que hajam emissões de ramilhos nessas pernadas, que são os ramos secundários que estão saindo do tronco. Por isso, a poda verde, ela ajuda na emissão das pernadas e na formação do líder central. Damas e cavalheiros, percebam que interessante essa foto. Outro motivo, então, de para que realizar. A primeira foto que vocês estão vendo é observado uma planta que foi realizada apenas a poda verde, e na segunda foto vocês observam uma planta que foi realizada a poda de inverno e a poda verde. Notem que é fundamental a poda verde, ela complementa a poda de inverno. Se eu apenas realizar a poda de inverno e não realizar a poda verde, as plantas de vocês, elas se desenvolvem como na primeira foto, onde a legenda mostra que foi realizada apenas a poda de inverno. Ela cresce de maneira desordenada, sem um sistema de condução muito claro. E se eu não corrigir isso agora, no ciclo vegetativo, com a poda verde, qual que vai ser o outro momento que eu tenho para corrigir isso? Só na poda de inverno do próximo ano. Então, percebam que vai se perder muita estrutura que poderia ter sido eliminada quando ela tinha 5, 10, 15 centímetros de comprimento. Então, esse é um dos objetivos de realizar a poda verde. Complementar a poda de inverno para que a planta tenha um sistema de condução em forma de líder central com ramos bem distribuídos. Esse slide é bem interessante. Vejam como que acontece a formação de forquilhas. Esse ramo ele se iniciou pequeno, como está aqui na foto, e 2, 3 anos depois ele já formou uma forquilha, como na segunda foto. E na terceira foto é a mesma planta. Ela já formou a forquilha e pode quebrar. Então, um dos objetivos da poda verde é eliminar já no início da formação desses ramos, eliminar os ramos que se tornarão forquilhas ou pés de galinha. Por isso que a poda verde, ela ajuda a você a implementar o sistema de condução da planta. E tudo isso aqui, nas duas fotos onde estão os ramos lenhosos, poderia ter sido evitado se lá no início do mês de setembro, outubro, eu tivesse realizado a poda verde. Vejam que foto interessante, apesar de ser uma foto não tão legal de visualizar, é uma planta que teve a poda de inverno, porém não foi feita a poda verde. Então eu não consegui atrelar a planta, conduzir ela em forma de líder central. E essa planta, ela teve todo o ciclo dela perdido, porque não foi realizada a poda verde, ela vai ter que ser corrigida no inverno. Então esse é um dos motivos de realizar a poda verde. Tudo isso aqui poderia ter sido evitado. Esse slide eu acho magnífico. Percebam que essa janelinha amarela, ela mostra onde foi realizada a poda verde. Uma das formas de realizar a poda verde é executando o desponte dos ramos. Todos os ramos maiores do que 60 centímetros de crescimento podem ser despontados na primavera ou no verão. Com qual objetivo? De formar os ramilhos. Percebam essas janelas, o item 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Todas essas setas estão indicando
os ramilhos que se formaram após a poda verde. Então, esse é um dos outros objetivos de realizar a poda verde, antecipar a formação de ramilhos. Se eu não tivesse realizado a poda verde, aqui onde a seta amarela indica, esse ramo, ele seria um ramo de 1 metro, 1,5 metro, totalmente liso, apenas com a folha, e sem a presença desses ramilhos. E esses ramilhos, muitos deles, já estão prontos, ficarão prontos, né, maduros, para frutificar no próximo ciclo. Percebam, então, que apenas essa intervenção muito simples, despontar um ramo maior do que 60 centímetros, já na primavera ou no verão, auxiliou na formação de 6 ramilhos. Isso é fantástico. Outra planta, também onde foi realizada a poda verde, agora no líder central. Notem essa janela, esse balãozinho amarelo, ele está indicando, a seta indica onde foi realizada a poda verde, e no líder, esse líder, ele ficou totalmente prestigiado com ramos, houve a formação de ramos. Notem também que aqui as setas vermelhas estão indicando que no líder central, na foto maior, esse líder central, ele já está com a formação de novos ramos. Nesse momento eles são ramilhos, porém eles vão crescer, seguir crescendo e se desenvolvendo e vão se tornar pernadas. As pernadas, ou ramos primários, são estruturas fixas da planta. E quanto mais estruturas fixas, permanentes eu tiver, quanto mais pernadas, maior a possibilidade de produção da planta e também de escolha de ramos, porque eu posso eliminar pernadas mal posicionadas. Se eu tenho ramos primários ou pernadas mal posicionados e eu tenho uma abundância de ramos, eu elimino os piores ramos. Tudo isso aqui, esse líder com boas camadas, foi obtido através da poda verde. Aqui eu trago outra foto, Jonas? ramo onde foi... Oi? Desculpe, eu vou fazer uma pequena interrupção, só para desejar boas-vindas a todos aí que estão ingressando, e pedir também para o pessoal manter a câmera e o som desligado aí, para a gente ter uma melhor conexão e uma melhor experiência também. Obrigada. Perfeito, Michele. Então, damas e cavalheiros, eu fico muito contente quando eu vejo essa foto, onde você tem um ramo. Eu afirmo para vocês que esse ramo, ele começou, onde está o meu mouse, ele começou a se desenvolver a partir do mês de setembro, quando iniciou a brotação das gemas, né? A poda de inverno foi feita nesse local e toda essa estrutura começou a se desenvolver. Setembro, outubro, novembro, dezembro. E esses ramilhos que estão indicados pela seta vermelha, eles só se formaram na planta porque foi realizada a poda verde aqui nesse ponto, acima da seta número 9. Então, nesse local foi feita a primeira poda verde. E todo esse ramo, ele já ficou com os ramilhos formados no ciclo. Se eu não tivesse realizado essa poda verde através do desponte de ramos maiores do que 60 centímetros, esse ramo ele seria completamente liso. Ele não teria nenhum ramilho, teria apenas as folhas. E eu teria aí um ramo de 1,5 metro, 2 metros, completamente improdutivo nesse ciclo. Então, espero que tenha ficado bem claro o porquê realizar a poda verde, com bastante fotos. Aqui eu trago os itens que eu abordei. Depois, quem tiver acesso aos slides pode recapitular. Outro item, antes de passarmos para a poda verde, nós temos que definir qual o formato de plantas eu desejo e qual o tipo de pomar eu quero formar. Nunca se esqueçam, o pomar de Nogueira Pecan, ele pode ser cultivado comercialmente por 30, 40, 50 anos, desde que eu forme ele bem, tanto na implantação como no manejo. E um dos manejos é a poda verde, objeto da nossa palestra. Essa foto ela é bastante interessante, são 4 figuras aí, onde você tem um pomar que houve pouca poda ou não houve poda. Tudo isso se iniciou com a formação das plantas, tá bem? Com a formação das plantas, e do lado oposto vocês têm um pomar onde ele foi podado desde o início, com plantas bem produtivas, bem formadas, e percebam essa foto, eu peguei ela da Universidade da Georgia, nos Estados Unidos, onde vocês têm o mesmo sistema de condução de poda verde que eu estou apresentando aqui, vou apresentar na palestra, implantado por eles. Claro que aqui foi feito a poda mecanizada, né, o heading, mas isso não impede, se aqui no Brasil nós não executamos a poda mecanizada, alguns produtores já, mas nem todos executam, não impede de eu formar uma planta de forma correta, para que ela tenha estrutura permanente bem localizada. Percebam esse pomar
muito adensado, sem um sistema de condução definido, o pomar está totalmente sombreado, com baixa produção, e à direita você tem um pomar onde existe um espaço entre as linhas, esse pomar não tem nenhum sistema de condução, e a planta está totalmente sombreada. Então, o nosso objetivo é formar um pomar que você pode realizar poda mecânica ou não. Independente disso, você vai ter um pomar formado com estrutura permanente. E eu posso realizar o manejo, a colheita, sem realizar poda mecânica. É só um dos manejos, né? Aqui são as formas que a Nogueira Pecan ela adquire. A primeira foto, onde está o meu mouse, esse é um hábito peculiar da Nogueira, formar pés de galinha. Segunda foto também, percebam que todos os ramos permanentes, as pernadas, saem do mesmo local. Muitos pomares, infelizmente, são assim. Isso, logicamente, não inviabiliza a produção. A Nogueira Pecan ela vai produzir se não for podada, porém, com uma alternância maior, com dificuldade de realizar os tratos culturais. Aqui é outra forma como as plantas elas se desenvolvem sem a poda, e essa última figura, onde você tem uma planta conduzida em forma de líder central, com as estruturas primárias e secundárias bem formadas. E agora eu vou apresentar as fotos dessas plantas. Notem essa foto, justamente o esquema que eu apresentei é como ocorre nas plantas. Segundo esquema, percebam o pé de galinha, nesse slide, pé de galinha bem acentuado, o tronco muito baixo, então dificulta a colheita mecanizada. Tudo isso, damas e cavalheiros, poderia ter sido evitado com a poda verde. Se lá quando eu tivesse o broto com tamanho de 5 centímetros, 10, 15, eu tivesse eliminado 3 desses brotos e deixado só um, eu teria um líder central. Aqui é outra forma como a Nogueira Pecan se desenvolve sem a poda, com poda mal orientada. Você tem um pé de galinha já no tronco, dificultando a mecanização para a colheita. Obviamente que a planta produz, porém você tem uma série de dificuldades no manejo. E uma planta conduzida em forma de líder central, ela tem possibilidade de frutificar mais do que uma planta como essa, sem um sistema de condução, porque os ramos não recebem radiação solar, possivelmente não recebem algum manejo fitossanitário também. Então, apresento para vocês o sistema de condução em forma de líder central da Nogueira Pecan, que é o que nós abordamos até o momento. Aqui o slide vocês já conheceram. Em seguida, eu vou mostrar para vocês a altura das pernadas dessas plantas. Percebam, eu não preciso ter uma pernada 2 metros, 2 metros e 20, 2 metros e 50 para colher com shaker. Ou fazer a roçada, por exemplo. Essas pernadas, elas podem estar a 1,30 m, 1,50 m, que eu consigo sim colher com shaker. 1,50 m, 1,60 m já é suficiente para o shaker agitar a planta e as frutas caírem de forma satisfatória. Então, aqui eu trago mais um exemplo. As duas plantas, uma obviamente plantadas em 2017, como o slide apresenta, porém essa conduzida de uma forma incorreta e essa conduzida de forma correta. As duas, damas e cavalheiros, possuem a mesma idade. Porém, foram unicamente conduzidas de forma diferente, tanto na poda de inverno como na poda verde. Certamente, a foto onde a planta está com mais estrutura é que mais produz, não tenho dúvida. E aqui é como essa planta anterior, que eu apresentei, como ela se comportou no ciclo vegetativo. Percebam, a planta de maior dossel é a planta que tem mais ramilhos, que tem mais folhas para fazer fotossíntese, e ambas possuem a mesma idade. Qual a diferença? Sistema de condução. Sistema de poda foi usado um em um sistema e outro em outro. Então aqui eu reforço o objetivo. Nós queremos formar pomares com essa estrutura de planta. Se eu vou fazer poda mecanizada ou não, indifere. O sistema de condução tem que ser em forma de líder central com esse estereótipo de planta. Quais são os ramos podados? O que é interessante na poda verde da Nogueira Pecan é que qualquer pessoa pode podar. Por exemplo, o meu irmão, ele não é agricultor, ele é funcionário público, mas ele também poda a Nogueira Pecan. Já participou de alguns cursos e ele maneja o pomar dele, o pomar que eu possuo em sociedade com ele, né? Ele maneja o pomar também. E ele não é pecanicultor de atividade. Mas no momento que você entende quais os ramos devem ser podados, você consegue realizar a poda. Eu peço a atenção de vocês. Todos esses ramos que eu vou mostrar, todos esses ramos que devem ser removidos, eles são removidos, não interessa a idade da planta. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 8 anos. No momento que você identifica esses ramos na planta, você deve removê-los já na poda verde, que é o nosso objeto de estudo na palestra. Então, no líder central, muitas vezes, notem essa foto,
o ramo A, B e C. O ramo A é o líder, porém, a planta é tão vigorosa que a gema B e a gema C, a secundária e a terciária, brotaram. E esses ramos, eles devem ser removidos já na poda verde. Aqui eu fiz um esquema, como a gente vai estudar poda em seguida, o esquema dessa mesma planta. Então, o líder central, ele sempre deve ficar solteiro, e esses ramos devem ser removidos. E reforço, não interessa a idade do pomar. Isso pode acontecer 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Outro ramo que você sempre deve remover na poda verde é quando você tem, por exemplo, abaixo do líder, a formação de um ramo apenas da gema secundária. Antes nós observamos a formação de ramos da gema secundária e terciária. Agora, da gema secundária. Esse ramo também deve ser removido, que eu estou mostrando com o mouse. Por quê? Porque ele está competindo com o líder. Abaixo do líder, deve ficar uma região de 10 a 15 centímetros sem nenhum ramo, para que o líder fortifique o seu crescimento vegetativo. Então, esse ramo já pode ser eliminado quando ele tinha 5 centímetros, 10 ou 15. Reforço, não interessa a idade do pomar, das plantas. Outro ramo que vocês devem remover sempre na poda verde são nas pernadas. Aqui você tem a pernada, que está indicada por essa coloração preta. Agora eu vou mostrar na foto, perceba onde está o meu mouse. Notem que a seta amarela, ela indica tanto na foto como no esquema o ramo que deve ser removido. Aí vocês vão me perguntar, Jonas, por que eu vou remover o ramo de dentro, o ramo mais fechado, e não o ramo mais aberto? Porque justamente eu devo realizar o sistema de condução em líder central, desde que esses ramos eles fiquem abertos, para permitir a entrada de radiação solar. Por isso que nessa situação, quando você tem 2 ramos saindo do mesmo nó, você deve remover sempre o ramo mais fechado, como está figurado aqui na foto e no esquema. E eu deixo o ramo de baixo. Notem, isso é fundamental. Isso pode acontecer no ano 2, 3, no ano 8, no ano 10. Os ramos que vocês devem despontar. Então, nós já vimos quais são os ramos que devem ser removidos. Sempre aqueles ramos que nascem duplos, né, num nó, eu devo ter um ramo. Se tem 2 ramos, eu removo 1. E quais os ramos devem ser despontados na poda verde? Sempre se desponta ramos com mais de 60 centímetros. Quando ele chegou em 60, 65 centímetros, eu devo realizar o desponte. Percebam aqui na foto, a seta amarela está indicando onde foi realizada a poda verde. Essa foto deve ter umas 2 semanas, e os ramilhos já iniciaram a brotação. Então, eu vou realizar o desponte de todos os ramos maiores do que 60 centímetros, inclusive do líder. E por que eu não realizo o desponte dos ramilhos, que são esses ramos pequenos que estão se formando? Porque se eu despontar o ramilho, eu estou cortando fora as gemas que vão frutificar no próximo ano. Por isso que eu só desponto ramos maiores que 60 centímetros. Sempre que vocês realizarem qualquer uma das podas nos ramos secundários, sempre a gema ela deve ficar voltada para fora da copa, para que justamente ela tenha esse formato, apesar de ser um líder central, para que ela tenha esse formato aberto. Como que isso aqui é conseguido, onde está a seta amarela? No momento que eu deixo a última gema para o lado de fora da copa, tá bem? Toda vez que eu tenho gemas corridas, o que é gema corrida? São essas gemas compridas que vocês podem ver aqui onde eu estou passando o mouse. Essas gemas devem ser removidas, porque elas são gemas muito fracas. Eu removo ela com a mão, como foi feito aqui na foto, e deixo o ramilho se formar numa gema bem localizada. Visto isso, quais são os ramos que eu devo remover? Agora eu quero mostrar para vocês o nosso esquema de poda, nessa palestra, do ano 1 até o ano 6, da poda verde, tá bem? Percebam que este é um belo slide. Você tem fotos aí do ano 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Todo o segmento da planta conduzido em forma de líder central, com poda seca e com poda verde. Eu garanto para vocês que um pomar de 6 anos, ou 7 ou 8, conduzido dessa forma, ele vai produzir. Você vai colher 15, 20 quilos para a planta. E você tem estrutura. Como que é feito, então, a poda no primeiro ano? Eu fiz em forma de esquema, damas e cavalheiros. Vocês já aprenderam comigo como identificar o esquema, né? E aqui do lado, vocês estão vendo a foto depois da poda verde. Aqui é a poda seca, realizada no inverno, não é nosso objetivo, mas a poda verde. Então, eu vou na poda verde no primeiro ano, eu vou despontar o líder. Quando que eu desponto o líder? Quando ele chegar a 60 centímetros. E vou eliminar todos os ramos duplos,
Por isso que lá no início eu mostrei para vocês que eu devo eliminar os ramos duplos. Esse que está crescendo abaixo do líder, por exemplo, ele deve ser eliminado. E eu elimino as brotações que estão saindo do cavalo, e eu deixo 40, 50 centímetros sem nenhuma brotação. Notem na figura C que tem uma seta amarela. Essa seta amarela, ela chama a atenção de vocês. Eu devo manter esses ramos laterais, desde que eu eliminei esses baixos, né, 40, 50 centímetros, porque eles vão atrapalhar a adubação, enfim, qualquer manejo. Mas esses ramos laterais eu devo deixar. Enquanto eles não atingirem 2 centímetros, 2,5 centímetros de diâmetro, eles permanecem na planta. Se eu remover todos eles, algumas pessoas fazem, o que acontece? A planta entende que ela deve crescer só em altura e ela não vai aumentar o diâmetro de caule. Por isso que eu devo manter esses ramos, desde que eu elimino a brotação do cavalo, eu mantenho esses ramos até eles atingirem 2 centímetros. Alguns, inclusive, nem vão atingir no primeiro ano. E notem como essa planta se formou. Essa planta aqui, ela tem certamente aí de crescimento do ano em torno de 1 metro, 1,5 metro. Mas notem, não interessa a altura, mas interessa o diâmetro. Tá bem? Então, essa a poda no primeiro ano, a poda verde no segundo ano. Lá no inverno eu faço a poda seca, não interessa hoje, não é o objetivo, mas a poda verde. No momento que eu fiz a poda seca, que é o desponte da muda, a planta ela vai encher de brotações. Notem aqui na figura A, que depois que eu despontei no inverno, ela formou 8, 10, 12 ramos, inclusive ramos baixos. Então, na figura B, é como eu vou realizar a poda. Novamente, eu elimino todos os ramos duplos que estão saindo do mesmo nó, que vocês já viram fotos anteriores. Vou eliminar os ramos muito baixos. Antes eu comentei que você deve eliminar de 40 a 50 centímetros. Agora você vai eliminar os ramos até 80 centímetros. Você vai levantando a altura da saia, a altura dos ramos aos poucos. E todos os ramos que ficarem, eu já eliminei os ramos duplos ou forquilhas, todos os ramos que ficarem eu vou fazer o desponte, como está aqui a seta vermelha indicando, inclusive o líder. E essa é a planta no segundo ano. Ela já forma algumas pernadas. No terceiro ano, eu realizo a poda seca, vocês podem estudar em casa, e a planta ela vai emitir muitos brotos novamente. Como que eu vou realizar a poda no terceiro ano? Da mesma forma como eu realizei no primeiro e segundo ano a poda verde. Eu vou eliminar os ramos duplos, percebam que aqui está saindo do líder, vou eliminar os ramos muito baixos, enquanto eles não atingirem 1 polegada, eles ficam na planta, 2,5 centímetros. E já no terceiro ano eu posso levantar a saia da planta até 80 centímetros, 1 metro. E no final do terceiro ano eu vou ter essa estrutura de planta. Percebam que a poda ela se torna repetitiva. Todo ano eu vou executar a mesma coisa. Eliminar os ramos duplos, eliminar as forquilhas e despontar os ramos. Notem então agora no quarto ano, realizei a poda do inverno. Como que eu vou realizar a poda verde no quarto ano? Da mesma forma, eliminando todos os ramos duplos que estão saindo, todas as forquilhas, e vou despontar os ramos restantes. Reforço, só os ramos maiores que 60 centímetros, ramos verdes, os ramilhos eu não desponto. E aqui no quarto ano eu já vou levantar um pouco mais a saia, até 100 centímetros, 130 centímetros. E essa é uma planta no quarto ano. No quinto ano, olha que slide maravilhoso. Você já tem uma planta no quinto ano que vai produzir alguma coisa de fruta, mas pouco, senhores. Produzir 100 gramas, 200 gramas, não é uma produção comercial, mas é um indicativo que você está podando e manejando de forma correta. Então, na figura A, é a foto antes da poda verde, na figura B, eu vou realizar a poda verde. No que ela consiste? Eliminar os ramos duplos e fazer o desponte de todos os ramos. E no quinto ano, lá no quinto ano, aí sim que eu vou aumentar a altura das primeiras pernadas, então eliminar as pernadas mais baixas e deixar as primeiras a partir de 1,30 m, 1,50 m, porque no sexto ano eu já preciso ter ela estabelecida. E essa é uma planta, eu tive que dividir o slide no quinto ano, magnífica, com uma planta com copa bem formada, com ramilhos, o diâmetro do tronco, não adianta nada você chegar no quinto ano e a planta tem um diâmetro de 5, 10 centímetros. Então essa é uma planta já com a poda verde. Aqui eu trago um caso real da poda verde, no quinto ano, mas poderia ser no sexto, sétimo. Os passos eu vou reforçar, então o líder, eu vou sempre abaixo, eu defino o líder, é o ramo mais reto e mais vigoroso, elimino abaixo do líder, deixo 10, 15 centímetros sem nenhuma competição e elimino esses ramos.
Em seguida, eu vou eliminar as pernadas muito baixas. Eu vou deixar apenas a partir de 1,30 m, 1,50 m. Então, eu fiz a primeira parte, trabalhei no líder, agora aumentei a altura das pernadas, essa situação aqui da foto B. E vou passar para a terceira execução de poda, que é eliminar os ramos duplos, antes da poda e depois da poda. Qual ramo eu vou eliminar? Esse ramo mais vertical. Ele tem 2 ramos ainda da mesma gema, eu vou eliminar o ramo mais vertical. Então, eu eliminei o ramo que estava muito vertical, antes da poda e depois da poda. E essa aqui é a planta que eu apresentei para vocês em forma de esquema. Isso seria no 4º ano, 5º, 10º ano, se for o caso. Eu vou trabalhar no líder, trabalhar na saia da planta, aumentar a altura das pernadas e despontar os ramos. Agora eu fiz o desponte de todos os ramos. Essa é uma planta bem formada. E ela já tem ramilhos e fruta, hein? Claro, mas poucas nozes, né? 100 gramas, 200, 300 gramas no 5º ano. E a poda no 6º ano, da mesma forma. Eu vou conduzir a planta, eu vou conduzir da mesma forma. Eliminar os ramos duplos e despontar os ramos maiores do que 60 centímetros. Então, aqui é a forma do esquema, como a planta é no inverno e como ela se comporta no verão. Percebam, então, que a poda verde, ela não tem segredo. Eu só tenho que saber quais os ramos eliminar. Estava ligado, cara. Eu tenho que eliminar os ramos duplos, os ramos que estão brotando do cavalo, e ao longo dos anos aumentar a altura das pernadas. Eu não posso deixar 2 metros sem nenhuma pernada já no 2º ou 3º ano. Isso eu só vou fazer lá no 6º, 7º ano. Eu sugiro para vocês que a altura das pernadas fique entre 1,50 m e 1,80 m. Aqui são alguns equipamentos de poda. Apesar da poda verde ser simples de fazer, você precisa de tesoura de poda, também vai precisar de podão, então tesoura de poda, podão, e os podões aéreos. Esses são podões aéreos, aqui no Brasil são comercializados para diferentes empresas, esse é acionado com cordão. Existem podões acionados de forma diferente da Fisker, esse não é comercializado no Brasil, mas é um ótimo podão, porque eles são cabos telescópicos. Notem que com esse sistema de condução em líder central e com poda verde, no 4º ano eu já necessito podar a planta a 2,5 metros, 3 metros de altura. E os afiadores, eles também são necessários, né, para você realizar a poda verde, porque eu preciso todo dia afiar, apesar de serem cortes fáceis em ramos herbáceos, é necessário fazer a manutenção. Senhoras e senhores, eu me encaminho para o final. Antes, eu gostaria de salientar para vocês, então, a poda verde ela foi realizada em todos esses anos, que vocês percebem, e isso aqui não é didático. Existem pomares de 10 hectares, 50 hectares, 150 hectares, onde a poda seca e a poda verde, como eu apresentei para vocês, ela é executada aqui no Brasil. E você tem esse resultado. Porém, não adianta eu só realizar a poda verde se eu não trabalhar com um item importante. Agora eu me encaminho para o final. Toda a poda verde, ela é bem executada se eu tenho conhecimento técnico, mas eu só vou ter um pomar se eu trabalhar com mudas boas. Aqui percebam essas fotos, são mudas que infelizmente, algumas dessas ainda estão no mercado. Não importa se é de raiz nua ou raiz coberta. O que eu quero salientar para vocês, não adianta a gente estudar a poda verde aqui na palestra, fazer a poda verde, se eu já começo com uma muda muito pequena, ou então com uma muda torta, como essa aqui, uma muda completamente torta, com um cavalo machucado. Percebam essa muda aqui, ela tem 0,5 centímetro de bitola. Eu não posso levar uma muda dessas a campo, ela vai crescer? Obviamente que vai. Só que eu vou levar 2 ou 3 anos para formar uma bitola, um diâmetro, que eu poderia já iniciar com uma muda maior. Então, a qualidade de muda ela é fundamental. Vocês só vão conseguir ter um pomar bem formado se um dos manejos, uma das práticas, né, é adquirir uma muda adequada. Aqui são mudas de raiz nua também, infelizmente. Algumas dessas mudas ainda a gente encontra no mercado, são mudas com pouca raiz, então a gente acaba comprando mudas com pouca raiz. Claro que existem mudas boas no mercado, mas o fato é que no momento que eu planto essas mudas sem raiz, o crescimento dela no ano vai ser muito pouco. Ela vai crescer 5 centímetros, 10, e eu não consigo chegar naquele padrão de pomar que eu mostrei para vocês. Então saibam que uma boa poda verde, um bom pomar, ele vai ser alcançado desde que eu tenha mudas muito boas. Claro, tem que fazer preparo de solo, irrigação, manejo de pragas e doenças. Mas a muda é fundamental. Se eu comprar uma muda fina, no primeiro ano eu tenho que podar ela a 1 centímetro acima do enxerto, porque o que comanda o crescimento do pomar, o crescimento das plantas,
é o diâmetro, a espessura de muda. Tanto é que em outros países, aqui eu só faço um relato, existem mudas, não se impressionem com a altura da muda, tá? Mas com o calibre. Então eu tenho que começar o meu pomar com mudas com calibre bom e também com sistema radicular bom. Senão a muda vai ficar 2, 3 anos penando na copa para crescer. E aqui mudas de raiz nua, mudas de raiz coberta, também já com uma estrutura. E todos esses pontos, infelizmente no Brasil, não existe uma legislação para a produção de mudas de Nogueira Pecã. Existem, sim, mudas de qualidade no mercado, porém, infelizmente, ainda existem algumas mudas sem qualidade. Mesmo que não exista uma legislação, alguns viveiros trabalham, comercializam, sim, mudas boas. Mas vocês, produtores, podem, no momento da aquisição, optar por investir o dinheiro de vocês só em mudas que vocês consideram boas. Um exemplo, então, eu trago aqui um curso, eu já me encaminho para o final, é um de implementação de pomar de Nogueira Pecã, e lá tem um tópico onde vocês vão poder estudar quais são as características básicas de uma boa muda, uma muda de raiz nua e uma muda de raiz coberta. Apesar de não estar amparado num sistema legislativo, obviamente que a gente sabe, por exemplo, que essa muda aqui, ela não é uma muda boa, isso não precisa estar escrito na legislação, eu sei que ela não tem raiz secundária, esse é um enxerto que não está bem soldado. Então, vocês podem acessar esse curso, não tem problema. Convido vocês também para participar de outros cursos sobre polinização de nogueira, enfim, todos eles estão disponíveis de forma online. Acessar também o podcast. Agora, no ano de 2021, eu retorno com ele, trazendo mais informações sobre a cultura. Agradeço a atenção de vocês. Dessa forma, então, eu encerro a minha parte, Michele, em relação à Poda Verde, nessa palestra, e podemos seguir. Muito obrigada, Jonas. Eu vou identificar, então, aqui, pessoal, as perguntas que foram feitas por vocês. Caso fique alguma pergunta de fora, ou alguém tenha mais alguma dúvida, eu vou pedir para ir registrando por aqui, para a gente ficar melhor organizado. Vamos iniciar, Jonas, aqui pela pergunta da Gabriele. Para podar o líder central na poda verde, quanto despontar quando o crescimento é acima de 1 metro? Muito boa pergunta, Gabriele, muito obrigado. Infelizmente, às vezes, o pomar ele cresce até 1 centímetro por dia, o ramo de Nogueira Pecã. E muitas vezes o ramo, quando eu vou realizar a primeira poda verde, o líder central ele está com 1 metro, 1,5 metro. Qual que é, então, o quanto eu vou podar o líder? Se vocês observarem, todos os ramos, eles não são cilíndricos como essa caneta. O ramo ele começa com uma bitola e ele vai, conforme ele fica mais comprido, ele vai afinando. Então, se eu passei da poda verde, eu não realizei a poda verde nos 60 centímetros, o ramo já está com 1 metro, eu vou executar o desponte, aonde o ramo ele muda de bitola. Ele passa, por exemplo, lá de 2 centímetros e ele sutilmente começa a afinar. Normalmente, uma regra mais prática, então, Gabriela, é que eu vou despontar o líder, se ele passou de 1 metro, eu desponto ele em 1/3 do tamanho dele, de forma bem pontual. Desponto ele em 1/3 do tamanho. Obrigada, Jonas. Tem a dúvida aqui agora da Karina Aguiar. No caso dos 3 ramos juntos com o líder, vai cortar 2 e deixar 1? Essa é a dúvida dela. Porque isso dá a impressão de que aquele único que ficar irá lascar. Muito obrigado pela pergunta, Camille. Percebam, realmente o líder é esse, né, na foto ficou bem didático, vocês podem depois ter acesso aos slides. Esse foi o líder. Eu removi os outros 2, e o líder pode ser que, e realmente ele ficou sozinho. Porém, ele não lasca. Pode acontecer, mas não é comum ele lascar. Mas o que vai acontecer com certeza é se você manter os 3 ramos no líder, saindo daquele local, os 3 vão lascar. Então eu elimino 2 e mantenho o líder, tá bem? Mas é difícil lascar, mas pode acontecer. Michele está sem som. Está sem som, Michele. Desculpe, de novo, acontece. Dúvida da Gabriele. Dá para deixar a gema secundária ou terciária para líder central e para pernadas? Nossa, a Gabriele estuda Nogueira Pecã, é produtora. Sim, olha que interessante. A seleção de gemas, porque cada nó da planta, cada nó do ramo, tem 3 ou 4 gemas. A seleção de gemas
ela normalmente acontece no inverno, na poda seca. O ramo que eu vou deixar para líder, eu sempre vou deixar a gema primária. Então, lá tem 3 gemas no líder central, a gema primária vai ser a gema que vai originar o líder. E eu elimino as outras 2 gemas. Para pernadas, que são aqueles ramos laterais da Nogueira Pecã, eu quero que esses ramos laterais se originem ou da gema secundária ou da gema terciária. Portanto, no inverno, depois da poda seca, que é despontar os ramos, eu elimino a gema secundária e terciária e deixo a primária para formar o líder. E para formar as pernadas, eu elimino a gema primária e secundária e deixo as pernadas se formar da gema terciária. Obrigada, Jonas. Uma dúvida aqui do Ricardo. Jonas, muitas árvores não estão formando galhos voltados para o nascente, de onde predominam os ventos por aqui. Já os ramos a oeste, norte e sul são vigorosos. Como corrigir isso? Qual a causa? Obrigada e um abraço. Muito obrigado, Ricardo, pela pergunta. Sim, infelizmente, existem alguns locais onde ocorre maior incidência de vento. Infelizmente, todas as plantas se comportam dessa maneira. Pelo lado que, às vezes, o vento incide mais, a planta forma menos ramos. E isso é uma defesa natural da planta, porque ali aumenta a evapotranspiração, a planta ela fecha mais estômatos, esses estômatos, né, você dificulta a troca gasosa também, e a planta se desenvolve menos desse lado, desse quadrante. Então, portanto, um dos manejos é implantar quebra-vento. Muitas vezes não é possível, porque eu estou no alto de uma coxilha. Mas esse é um problema que a gente tem que conviver. Em regiões ventosas, apesar de eu realizar a poda de uma forma um pouquinho mais vigorosa, talvez para dar estímulo, é uma resposta natural à alta incidência de ventos. Infelizmente, ou eu implanto quebra-ventos e muitas vezes não é possível. Obrigada, Jonas. Uma dúvida aqui do André Monticelli. Jonas, muitas mudas cavalo lindas são cuidadas por anos e não vão produzir. Como identificar? Perfeito. O Monticelli, obrigado, Monticelli, por essa pergunta. Apesar de a gente estar falando de poda verde, é na poda verde que eu identifico as plantas no pomar, e se eu sei se ela é uma variedade copa, né, uma variedade enxertada, ou um cavalo, um porta-enxerto. Se é um porta-enxerto, eu posso realizar a enxertia verde, né, a enxertia de primavera e verão, que é realizada agora. Então, você pode identificar o cavalo de forma muito simples. Ele possui os folíolos, as nervuras, elas são avermelhadas. E as folhas, os folíolos, eles possuem uma pelosidade, eles são mais aderentes. Então, essa é uma maneira. O pecíolo, que é o cabinho que segura a folha, ele é avermelhado, e as folhas, elas são verde escuro e aveludadas. Então, essa é uma forma de identificar o cavalo. Aí eu faço uma poda, ou já faço enxertia e resolvo o problema. Obrigada, Jonas. Seguindo aqui nas dúvidas, então, tem mais uma pergunta aqui do Ricardo. Como reconhecer um futuro ramilho já na sua fase inicial de crescimento? Nossa, muito obrigado, Ricardo. Gostei da pergunta, bem técnica. Sim, o ramilho eu não consigo reconhecer ele, porque todos os ramos, no momento da brotação, todos os ramos estão com o mesmo tamanho. Se originaram de uma gema e estão crescendo. Quando que eu posso realizar a poda verde? Quando que eu vou despontar um ramo tendo a certeza que eu não estou despontando um ramilho, justamente quando ele atingiu 60 centímetros. Então, eu só realizo o desponte de ramos quando esses ramos atingirem 60 centímetros. Todos que não chegaram até esse tamanho, estão com 10 centímetros, 20 centímetros, eles já são ramilhos. Então, é dessa forma que eu identifico. Eu só inicio a execução do desponte quando os ramos atingirem 60 centímetros ou mais. Os que não chegaram nesse momento da poda são pequenos, aí sim são ramilhos. Obrigada, Jonas. Mais uma pergunta aqui do André Monticelli. Jonas, se você implanta variedades equivocadas e resolve podar, vai produzir ou pode ter algum problema futuro? Boa pergunta. Ela também vem de acordo, porque agora, no momento, é a decisão, né? Na época da poda verde, agora também toma essa decisão. Se eu plantei cultivares de forma equivocada, ou recebi mudas de forma equivocada, cultivar trocada, se eu quero manter elas no pomar, tudo bem.
mas se, por exemplo, é de uma cultivar sensível à sarna e ela não estava no meu blend de cultivares, lá da cultivar principal e polinizadoras, é nesse momento que eu tenho que identificar elas e fazer a enxertia verde, a enxertia, né? Ou então, eu já deveria lá no inverno, se eu identifiquei no passado, no inverno ter cortado a planta a 1 metro, por exemplo, se são plantas adultas, e enxertar nessa brotação nova. Mas depende do produtor, tá? Se o produtor identificou que não é a cultivar que ele quer, ou é sensível à sarna, ou não é a cultivar que deveria estar na linha, ele pode sim remover elas, né? Ou fazer enxertia. Obrigada, Jonas. Uma pergunta aqui da Carla Rossato. Jonas, eu posso podar mesmo após a formação de frutas? Muito interessante essa pergunta. Eu estava ansiosa. É uma pergunta bem técnica. Sim. Vejam bem. A nogueira, eu sugeri a vocês, e esse é o manejo, a poda verde ela é só realizada em ramos com mais de 60 centímetros. Isso me garante que ele não tem fruta. Então, se ele já está com 60 centímetros, é sinal que nesse ciclo que está acontecendo, que eu vou realizar a poda verde hoje, 17 de dezembro, ele não vai mais frutificar. E ele já tem mais do que 60 centímetros, eu preciso despontar na poda verde para que ele frutifique. Então, qual que é o momento, se eu sei, por exemplo, está com fruta hoje, dia 17 de dezembro, os frutos estão desse tamanho, estão com 2 a 3 centímetros de comprimento. Eu posso sim realizar a poda nesse momento, porque eu não vou realizar a poda verde nos ramos que possuem as frutas. Quais são os ramos que possuem as frutas? Os ramilhos. A poda verde eu só vou executar nos ramos maiores que 60 centímetros, que não vão ter fruta. Então, apesar da presença de frutos na planta, agora em dezembro, eu executo sim a poda verde nos ramos que não têm frutos, os maiores que 60. Obrigada, Jonas, mais uma vez. Dúvida do Rafael. A partir de quantos anos após o plantio a planta pode ser considerada produtiva? É preciso realizar o raleio de frutos nos primeiros anos, como em outras frutíferas? Nossa, as perguntas são muito boas. Então, sim, na Nogueira Pecan, eu vou responder a mais fácil. Na Nogueira Pecan é uma prática em muitos países, México, Estados Unidos, aqui no Brasil ainda não é prática fazer o raleio de frutos. Mesmo na Nogueira Pecan, não é um raleio manual, não é um raleio químico como é na maçã, é um raleio mecânico, feito com shaker. Eu vou lá, abraço a planta num momento determinado, num estágio determinado, e chacoalho. O raleio é feito na nogueira com o objetivo de reduzir a alternância. Mas reforço, não é uma prática usual ainda no Brasil. Existem situações pontuais que um ou outro produtor já está fazendo. A primeira pergunta, que é mais difícil, quando que a Nogueira Pecan começa a frutificar? Bom, isso depende de como você comprou a muda. Se ela é uma muda bem estruturada, vocês viram ali nos slides que vai chegar no 6º ano, a planta está com 4 metros e meio, com ramilhos e já frutificando. De forma geral, tem um estudo que está no slide, depois vai ficar para quem quiser observar esse estudo. De forma geral, comercialmente, eu considero o pomar produtivo a partir do 6º ano. Existem alguns países, por exemplo, no México, em zonas desérticas, onde existe uma densidade de plantas maiores por hectare, 250, 300 plantas por hectare, que essa produção, pelo volume, pela densidade de plantas, inicia no 5º ano. Mas, de forma geral, aqui no Brasil, a gente tem que se planejar para começar a colher de forma comercial a partir do 6º ano. Apesar da frutificação já acontecer no 4º ou 5º ano, mas pouquinho. No 4º ano você vai ter 50 gramas, 100 gramas. No 5º ano, 200, 300 gramas por planta. Jonas, nós temos uma pergunta aqui do Rogério, não é exatamente dentro do tema da palestra, mas eu vou te passar. Pergunta, seria 4 anos, com 4 anos produz quantos quilos? E a partir do 6º ano, mais ou menos, quantos quilos? Tá. Muito boa, bem pontual essa pergunta. Eu vou dizer assim para o Rogério, depende como você comprou a muda, como você preparou o solo, se fez calagem, adubação em área total, calagem, adubação com calcário, fósforo e potássio, e se a tua muda ela já veio com bom calibre. Se vocês olharem aquelas mudas deploráveis que eu mostrei no slide, são mudas muito finas, então eu vou levar 2, 3 anos para formar uma planta razoável. Então, dependendo se você fez preparo em área total, calagem, fósforo, potássio, comprou uma muda boa, fez a poda correta, se tudo isso se encaminhou bem, no 4º ano, você vai ter em torno de
50, 100 gramas, 150 gramas, quando muito. No 6º ano, você vai ter um pouco mais de produção, em torno de meio quilo, 1 quilo por planta, tá? Mas isso depende muito como você manejou o pomar e adquiriu as mudas. Esse é o principal ponto. Muito obrigada, Jonas. Uma dúvida aqui do Gilvan. Jonas, as cultivares Barton, Imperial, Melhorada e Success são boas variedades em termos de produtividade? Foram implantadas no mesmo pomar, só que de forma intercalada. Essa é a dúvida do Gilvan. Muito boa pergunta, Gilvan. Vocês fazem perguntas bem interessantes. São cultivares que produzem aqui no Brasil. A Barton, ela produz de forma comercial. A Imperial, a Success, todas essas que a Michele citou, que o Gilvan citou, elas produzem de forma comercial. Desde que eu faça o manejo. Eu compre uma boa muda, prepare a área total, calcário, fósforo, potássio, faça adubação. E a relação em relação à questão de plantar elas intercaladas. No pomar, preferencialmente eu devo dispor as plantas em linha. Então, a linha da cultivar Barton, a linha da cultivar Imperial, a linha da cultivar Success, evitar plantar elas salteadas no pomar, porque isso dificulta a colheita, tá? Principalmente dificulta a colheita, a poda, a pulverização, porque elas brotam em épocas diferentes. Então, se eu tenho uma planta de Barton, uma de Melhorada, uma de Imperial, cada uma vai brotar numa época. Numa eu já tinha que ter feito uma aplicação de zinco e na outra precisou, já está na 4ª aplicação de zinco. Obrigada, Jonas. Mais uma dúvida aqui da Karina. Foi falado em enxertia. Alguma orientação para fazer enxerto no cavalo? Sim. Se é uma enxertia, nós já estamos no período de enxertia desde o mês de novembro, já tem gente enxertando, né? Tem algumas orientações. O cavalo tem que ter um diâmetro mínimo, aí pelo menos 1,5 cm, 2 centímetros. Pessoas fazem em cavalos menores, de menor diâmetro. Mas tem que ser feito, quanto maior for o diâmetro do cavalo enxertado, mais rápida a resposta da variedade copa. Então, tem sim um diâmetro mínimo para enxertar, tem uma época mínima. Alguns enxertadores preferem enxertar no mês de novembro, outros no mês de dezembro. Enxertias feitas mais tarde, por exemplo, em fevereiro ou março, são enxertias em que o enxerto vai crescer muito pouco, mas também pode ser feito, tá? Obrigada, Jonas. Mais uma vez, uma pergunta aqui da Gabriele. Ramos com frutos que, no ponto de vista, teria que tira na poda verde ou deixa para o inverno? Ela é tradutora, pelo jeito. Sim, ramos com frutos, você não elimina. A poda verde, o objetivo dela, se vocês lembrarem lá dos 5 tópicos que eu abordei, um deles é prestar à planta a continuidade do sistema de formação. A continuidade, não é a execução, né, do sistema de condução. Isso é feito lá no inverno. E notem, o ramilho ele não vai ser removido, mesmo no verão ou no inverno, na poda de inverno. Eu jamais removo ramilhos, porque são as estruturas produtivas. Tem vídeos circulando no YouTube aqui do Brasil, onde o pessoal pede para no 5º, 6º ano retirar todos aqueles galinhos pequenos que estão no interior da copa. Aqueles são os ramilhos. Então eu jamais elimino ramilhos, tanto no verão como no inverno. E o ramilho tem uma vida útil, então por isso que eu não preciso remover. O ramilho só vai produzir por 2 ou 3 ciclos. Naturalmente ele vai secar. E aí sim, nessa situação, eu podo ele quando ele secou para iniciar uma nova brotação. Muito obrigada, Jonas. Tem a dúvida aqui do... Peço até correção se eu pronunciar o nome aqui incorretamente, é Hendrik. Qual a altura ideal da muda para o plantio? Eu imagino, eu estou fazendo uma interpretação da pergunta. Qual que deve ser uma altura mínima da muda, né? Uma muda de 1 metro, uma muda de 2 metros, de 5 metros, não importa. A altura da muda não importa. O que importa na muda é o diâmetro. É a bitola, tanto do cavalo como do enxerto. Os dois acompanham, tem uma diferencinha ali, mas eles acompanham. Então, não importa se eu tenho uma muda de 1,5 metro e ela é da espessura dessa caneta aqui. Ela tem só meio centímetro, como eu mostrei para vocês hoje. Então, eu posso ter uma muda de 1 metro e ter essa bitola. O que importa é a bitola. A minha sugestão é que vocês trabalhem aí com pelo menos mudas de 2 centímetros, 2,5 centímetros de diâmetro de porta-enxerto.
Aí o enxerto vai acabar acompanhando. Naturalmente, a muda ela vai ter uma altura. Para ela ter essa bitola, ela vai ter uma altura. Vai ter 1 metro, 1,5 metro. Mas eu reforço, o que é importante na muda não é a altura, é diâmetro do enxerto e do porta-enxerto. Apesar de não existir uma especificação técnica legal, legislativa, né, no Brasil para isso. Mas em todos os países se comercializa mudas com pelo menos 1 polegada de diâmetro, que é 2,5 centímetros. Eu fiz um estudo também, quem quiser acessar, está disponível. Quanto mais grosso for a muda, maior o diâmetro, mais ela vai crescer no ano. Tá bem? Muito obrigada, Jonas. Eu não sei se ficou alguma pergunta que a gente não tenha respondido aqui no chat, mas a princípio encerramos aqui as dúvidas do pessoal. Se alguém tiver mais alguma dúvida, por favor, registra aqui no chat para a gente. Eu acho que a gente pode agradecer a presença de todos aí, caso não tenham mais dúvidas. E vou pedir um pouquinho do teu auxílio, Jonas, para falar sobre o nosso manual ali que a gente tem disponível, o que vai ser disponibilizado aos produtores, né? Caso tenham interesse, podem nos contatar também. Tu quer explicar, Michele, como funciona? Isso. Pode falar um pouquinho ali para o pessoal da questão do manual, Jonas, que foi elaborado e que a gente pode disponibilizar aí para quem tiver interesse em adquirir. Perfeito. Com o objetivo de arrecadar fundos para o Instituto, né, Instituto IVPCAM, nós elaboramos um manual prático de poda, onde tem toda a parte teórica sobre a poda verde, existem fotos sobre a poda verde também, então, enfim, é uma apostila, um manual didático sobre a poda verde. Quem tiver interesse pode contatar a Michele e fazer a solicitação. Junto com o manual, vocês vão receber os slides dessa palestra. Apesar de eu ter passado muito rápido, vocês viram que eu tive que vencer 100 slides em 40 minutos. Esses slides, na íntegra, eles vão estar disponíveis junto com o manual, que é em versão PDF, assim como os slides. E os slides vão estar em tela cheia, o que proporciona que vocês tenham uma boa experiência, podem visualizar as fotos em todos os seus detalhes. Então, quem tiver interesse em adquirir esse manual e também os slides, é um conjunto, vocês podem contatar a Michele pelo e-mail, pelo WhatsApp do Instituto. Só para reforçar, né, Jonas, que a gente criou essa iniciativa também como uma forma de valorizar, né, o teu trabalho, e a gente está divulgando essa palestra aqui de forma gratuita, né, para os associados e produtores. Reforçar também que os nossos associados vão receber esse material aí elaborado pelo Jonas, tanto os slides quanto o manual também, de forma gratuita. E para os demais aqui que estão participando, que são produtores, técnicos e engenheiros, a gente vai deixar nosso contato aqui e disponibilizar a vocês. A nossa ideia é reverter, então, esse valor de arrecadação aí para nosso projeto de cultivares aí que a gente tem divulgado nas mídias. Então, o objetivo final é esse, né? Divulgar informação para vocês, né? Informação técnica. Como eu falei no início da palestra, o Jonas dispensa a apresentação. Acho que o pessoal escuta antes falar do Jonas até do que da nossa PECAM. E como uma forma, então, né, Jonas, de valorizar teu trabalho aí e continuar seguindo, divulgando informação, a gente deixa aí o registro para vocês. Temos o contato de vocês aí através do e-mail, né? Estão enviados os dados de acesso da palestra. Se alguém tiver alguma dúvida, ou até mesmo alguma dúvida que não foi respondida aqui na palestra sobre a poda, vocês podem deixar registrado aqui no chat ou por e-mail, que a gente retorna depois para vocês. Posso fazer o marketing, Michele, então? Com certeza. Apesar de eu ter passado muito rapidamente os slides, vocês viram que eu organizei de forma didática do ano 1 até o ano 6. E a partir do ano 6, a poda acontece no ano 7, 8, da mesma maneira. Ali, então, tive que pegar 6 exemplos, e vocês sempre vão ter a poda de inverno e a poda de verão, que é o objetivo do curso.